o trabalho tenha mais valor no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa importante eu devo pensar como Deus te criou. Essa é a grande questão. Eu preciso reconhecer as minhas habilidades, irmãos, e procurar desenvolvê-las. Esse é um grande ponto, né? Você é bom em matemática, você é bom em computação, tecnologia. Então, você talvez pudesse entrar na área de TI, tá certo? Então, agora, se você gosta de engenharia, de ciência, não é? de outra área de exatas, eu devo pensar que talvez essa seja a área que eu devo trabalhar. Eu devo pensar sempre nas minhas aptidões, que Deus me fez. Então, eu vou desenvolver em cima daquilo que Deus me concedeu graça para fazer. Deve ser o pensamento do cidadão, enquanto ele busca melhorar a sua condição para manter a sua família. Veja, Deus pode ter dado para você habilidades para trabalhar com as mãos, né? Talvez você pudesse entrar, né, na área específica do trabalho manual, alguma coisa nesse sentido. Ou Deus te deu a criatividade para ser um empreendedor, e nesse caso você deveria buscar iniciar o seu próprio negócio, né? Normalmente a gente quer ser empreendedor porque não gosta do patrão. Então, assim, o patrão me sufoca, eu não quero estar debaixo da autoridade do patrão, esse patrão é rico, eu sou pobre e eu quero ter o meu próprio negócio. Aí, quando eu tenho meu próprio negócio, eu vou saber, rapaz, o patrão sofre, é imposto, olha, eu como trabalhador não tenho as preocupações que o patrão tem. Isso então, se eu tenho a condição, o entendimento de fazer, de me tornar uma pessoa que é empreendedora ou tem essa habilidade, eu devo pensar em iniciar meu próprio negócio, né? E essa é uma boa ideia, eu diria. É necessário que você saiba lidar com isso. Segunda coisa importante, né? Eu devo perguntar quais são as habilidades no momento que estão em demanda. Qual é o que está sendo mais buscado hoje? Então, se você começar a buscar isso, pesquisar, você vai ver que essa demanda de hoje é o que dá melhor condições de salário. Então, esse é o trabalho que dá melhor condições para eu trabalhar, manter minha família. Então, eu estou planejando a minha vida, eu estou pensando nisso. Então, veja, você tem um crescimento da população, crescimento grande, não é? Você tem aí um avanço claro no número de pessoas no nosso planeta. E pensando no Brasil particularmente, você tem um crescimento grande. Então, será que um trabalho como médico, algum tipo de trabalho na área de saúde, não seria uma coisa interessante? Porque com a população crescendo, você vai ter mais pessoas com problemas, mais necessidade, e eu preciso então investir nisso. Eu preciso avaliar a realidade que eu vivo, não é? Eu preciso avaliar a realidade que eu vivo. E você vai considerar quais desses trabalhos são esperados ou se imagina pagar melhor, né? E aí eu vou criar uma carreira no sentido de buscar aquilo ali para a manutenção da minha família. Ora, irmãos, a gente começa com aptidão, mas a gente não termina nela. A gente precisa buscar melhorar a nossa condição. Eu preciso saber, eu tenho que trabalhar com inteligência, como é sabedoria. Eu preciso saber qual área do mercado me dá melhor condições. Porque tem pessoas que vão na contramão, que ganham dinheiro assim também. Veja, o mundo de informatização, um mundo crescendo aí, tudo informatizado, o indivíduo que escreve convite, o cara ganha rio de dinheiro, porque ninguém mais faz isso. Então, existem aspectos que você precisa avaliar, dentro da tua aptidão, qual caminho eu vou seguir para ter melhor condições de manter a minha família. Agora, não é? O que precisa para eu ter aquele trabalho? Que eu penso, fiz a pesquisa, esse é o trabalho, o que eu tenho de fazer?
eu tenho que ter treino, experiência, certificado requerido para ter aquela condição. Irmãos, lembre-se disso. A aquisição de habilidades sempre leva tempo e muitas vezes custa dinheiro. Às vezes o investimento é digno, às vezes o investimento não é digno. Você vai ter que investir algum dinheiro para aquele fim. Eu não posso pensar em dizer, eu quero ter aquele emprego e não faço nada por isso. Eu não me preparo, eu não estudo, eu não me dedico, eu não tenho cursos para aquilo. E aí um exemplo para mim mais rico que eu tive aqui na igreja foi do presbítero Galdino, Galdino está aqui, não? Foi do presbítero Givaldo, que está hoje no Canadá. Givaldo, ele planejou morar no Canadá. E não foi negócio do dia para a noite, era casado, a esposa grávida, tinha um filho. E ele, para trabalhar lá, ele entendeu que precisava ter tais certificados naquela área para conseguir um emprego para manter a família dele. Foi o que Givaldo fez. Fez uma faculdade. Veja, primeiro ele era funcionário público do Exército, trabalhava no Exército, ele era militar. Aí ele largou o Exército, ele deu baixa para ir para o mundo privado. Então ele foi trabalhar no mundo privado, primeira coisa. Segunda coisa, ele começou a fazer um curso, uma faculdade de 3 anos para poder fazer a parte de currículo. Depois ele foi fazendo vários outros testes. E ele ia passando. E tudo isso o conselho acompanhando. Eu sempre no entendimento, pedindo a Deus que não desse certo, que ele não passasse, porque ele ia embora, né? Eu ia perder um presbítero, como sempre acontece com a igreja, né? Então eu não quero perder. A mesma coisa foi agorinha com o Edinho. Que dê certo o negócio da Apple, que não dê certo o negócio da Apple, mas deu certo, né? Ele foi. Mas o fato é que ele planejou um caminho. E foi impressionante aquilo, irmãos. Ele ganhou, conquistou o que ele planejou, no tempo que ele havia determinado. Deus o abençoou nisso. E aí ele, quando foi para o Canadá, já foi com emprego, conseguiu isso. Ele foi de uma maneira que deu as portas foram se abrindo para ele. Hoje, pelo que eu entendo, ele está muito bem ali, graças a Deus, dentro da realidade de um trabalhador num país como o Canadá. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e não planejamos o caminho para alcançar aquilo, né? Mas só para encerrar, chegar no fim desse ponto, irmãos, dinheiro não é a única consideração quando se trata de vocação. Dinheiro é algo coisa importante, mas não é sempre, né? Veja, irmãos, o que é importante numa pessoa, literalmente, para que eu ganho? Para que eu quero ganhar dinheiro? Esse é o grande desafio que eu tento falar com os jovens, principalmente que vão casar, que planejam casar. Qual é o grande desafio de você trabalhar e ganhar dinheiro? É para cumprir o propósito que Deus te deu como marido. Qual o propósito, irmão? Sustentar a tua casa, manter tua família. Então, para que eu faça isso, eu tenho que ter condições para aquilo. Então, veja, o propósito não é o dinheiro, é o serviço. Eu vou servir minha esposa, eu vou servir meus filhos, eu vou dar dignidade à minha casa. Então, o propósito não é apenas o dinheiro, mas para que serve o dinheiro? Porque se o dinheiro é o fim último, eu estou condenado como Paulo condenou aqueles que estavam em Éfeso, quando ele escreveu a Timóteo: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Se eu penso em ganhar dinheiro apenas por ganhar dinheiro, eu caí numa armadilha. Mas eu preciso fazer isso para servir. Para servir. Muitos pastores, irmãos, têm muitas vocações e têm muitas condições. Muitas pessoas deixaram de ter muita coisa na vida para poder seguir o ministério. O salário que ganha no pastorado talvez não fosse igual ao salário que eles ganhariam no mercado com as habilidades que alguns deles têm. Mas o que é que está em jogo? O ministério. O que é mais importante, o serviço, a pregação da palavra. Por isso,
eu preciso ter consciência de uma coisa, irmãos. Eu tenho satisfação em Deus, contentamento em Deus. O meu contentamento não está na quantidade de dinheiro que eu tenho, mas no Senhor. Nem todo trabalho paga bem, esse é um ponto fundamental. Quando uma mulher deseja ficar em casa para cuidar dos seus filhos, ela poderia estar no mercado ganhando mais dinheiro. Mas por que ela faz isso? Por que eles vão ganhar menos? Para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua casa. Vocês fazem escolhas. Entenda isso, irmãs. Nem todas e nem todos os casos poderão fazer isso. E eu sempre procuro ter essa moderação nesse discurso. Porque às vezes você tem um homem trabalhador, mas não ganha o suficiente, e às vezes a esposa vai ajudá-lo. E os casos são muito claros. O acordo entre o marido e a mulher precisa ser muito claro, mas nunca que a esposa perca de vista o papel fundamental dela, que é o marido e os filhos. Se ela vai fazer uma carreira no trabalho, ela vai demandar mais tempo dela, mais tempo fora de casa, mais compromisso fora de casa, e consequentemente os filhos e a casa, a família, certamente sofrerão muito. Nós escolhemos, tomamos algumas decisões com base no bem do outro, no bem do próximo, nos filhos, por exemplo. Então é necessário que você tenha essa consciência. E ainda, irmãos, você é livre para escolher um trabalho melhor. A gente não... eu vejo as pessoas reclamando assim: fulano, eu trabalho, eu tenho um emprego que ganho pouco. Não deveria reclamar tanto. E reclama, e ganha pouco, e isso, aquilo, outro. Como eu disse domingo passado, se você gastasse mais tempo melhorando as suas qualificações para o trabalho, para ganhar mais, você era melhor do que você passar tempo reclamando do salário. Segunda coisa importante: você é livre. Você esqueceu disso? Você pode deixar o emprego e procurar outro. Você é livre. Se você não está ganhando bem, melhor do que ficar reclamando e contaminando outras pessoas, levando mágoa para o coração de outras pessoas, faça o que você pode. Não pode, você precisa mais, lá não tem mais condições, procure outro emprego. Você é livre para escolher. Essa é a bênção de viver num país livre. Se você não vivesse num país livre, você não podia fazer isso. Você não é escravo daquele trabalho. Você pode procurar alguma coisa melhor para fazer. Mas, irmãos, cuidado, para que nessa sanha de procurar trabalho, você procure trabalho deixando o anterior sem ter condições nem mesmo de manter sua casa, porque não sabe como vai ficar entre um lugar e outro. Hoje em dia, se você está num lugar de trabalho e você apresenta seus currículos em outros lugares, para trabalhar em outro lugar, ao invés de você estar contaminando outras pessoas, você está fazendo bem. Você sai e vai procurar um emprego melhor. Mas lembre disso, irmãos: se você não melhorar as suas qualidades, se você não melhorar o seu conhecimento, você pode mudar de emprego, vai variar ali um pouquinho, ali e acolá, mas você vai ganhar a mesma coisa. E você vai começar a reclamar de todo lugar, e você vai ver que o problema não é o salário, é o seu próprio coração. É o seu próprio coração. O que então deve ser feito? E aqui é o tópico da nossa aula, e a gente conclui aquele último tópico que ficou da aula passada, que é apenas esses ajustes de informação. E hoje eu quero entrar com vocês nesse ponto. O que separa um trabalhador sábio do preguiçoso? Então hoje nós vamos tentar trabalhar pelo menos um. Se eu conseguir um, no próximo domingo eu trabalho o preguiçoso. Hoje eu vou falar do lado bom. O que separa um trabalhador sábio, né, do trabalhador preguiçoso? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, por favor, Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11.
vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O trabalhador sábio, irmãos, é descrito aqui como uma formiga. Ele é descrito como uma formiga. Preste atenção, o trabalhador sábio não trabalha meramente. Vou repetir isso aqui. O trabalhador sábio não trabalha meramente. Ele sempre trabalha duro. Você nunca viu uma formiga, irmãos, parada, a não ser que ela esteja morta. Se ela está parada, ela está morta. Pode ter certeza disso, não é? E todos nós já chegamos a algumas situações na vida, não é, no qual nós recebemos por um serviço pobre que fazemos ou por qualquer coisa que fazemos, não é? Porque parece que aquele empregado não está tão satisfeito, não está feliz com aquilo que faz, ele faz qualquer coisa e naquele contexto ali, da maneira como ele faz, ele recebe pelo que ele faz. E quando termina, olha, eu não quero mais teu serviço, procura outro lugar. Alguém ou talvez nós já passamos por isso em alguma situação da vida. Você está esperando por tua comida, não é? E simplesmente aguardando vir o alimento sem fazer nada por ele. Eu quero receber, mas trabalho sem força, sem ânimo. Eu quero alguma coisa, mas com mão remissa. E por isso eu sou condenado imediatamente por aquilo que eu faço. Por aquilo que eu faço. O autor desse material, como eu disse, ele é pastor e já foi um homem que viveu trabalhou na área financeira por muito tempo. E como nos Estados Unidos é muito comum, você só vai para o ministério depois que tem alguma área de formação, não é? Tanto é porque o curso de seminário nos Estados Unidos ele é sempre um curso de mestrado, nunca é graduação. Você não é graduado, você não tem área de bacharelado em teologia lá. Você tem mestrado em teologia. Você tem uma outra área e você faz mestrado, né? E ele diz o seguinte: uma vez eu falei para alguns homens de negócio, né, proprietários de negócio, que estavam se queixando que é difícil encontrar trabalhadores que trabalham duro, que chegam na hora e que durante o dia cumprem a sua obrigação. Veja, o comentário é difícil encontrar pessoas assim. Os trabalhadores são motivados a trabalhar duro somente quando o chefe está perto. Veja como é interessante a formiga. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ela trabalha sem ter ninguém por perto, em termos de a ordem recebida. O Novo Testamento, ele eleva a nossa motivação para trabalhar duro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos servindo a Cristo através do nosso trabalho. Independente do chefe ver ou não, do chefe reconhecer ou não o meu esforço, não importa. Porque eu sou servo de Cristo. E eu faço isso, irmãos. Eu faço a vontade de Deus de coração, trabalhando de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens. É o que está posto lá em Efésios, capítulo 6. Difícil você pensar nisso, né?
o que trabalha duro não trabalha meramente, ele trabalha para o Senhor. Ele trabalha para o Senhor. Se você não entender isso, seu trabalho será simplesmente um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. O que motiva você, talvez, a não trabalhar. Segunda coisa importante, né? O trabalhador sábio, ele toma a iniciativa e trabalha bem sem supervisão. O trabalhador sábio toma a iniciativa e trabalha bem sem supervisão. Provérbios 6:7 diz: não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante. O trabalhador sábio, irmãos, o trabalhador sábio, ele abençoa o seu empregador, reconhecendo o que precisa ser feito e fazendo. Os trabalhadores imaturos, eles são guiados nas mínimas coisas. Se não for para fazer isso, ele não faz. Mas o senhor não mandou eu fazer, faz isso. Ele não toma iniciativa, ele nada. Ele apenas faz aquilo que é para ser feito quando ordenado. E depois que eles terminam a tarefa, irmãos, eles vão ficar parados, até alguém dizer para ele: ó, falta fazer isso. Eu cumpri minha tarefa. Então a pessoa faz o que mandou fazer, e aí ele vai cruzar o braço no canto e diz assim: olha, parou o tempo. Ele disse: eita, fulano, você está parado aí, tem isso aqui para fazer, até receber uma outra ordem. Você sabe como é que os irmãos, você sabe como é que os empregadores valorizam os trabalhadores? Eles valorizam da maneira como você se comporta. Você deve ter eu preciso me manter ocupado, eu preciso buscar saber o que precisa ser feito, eu preciso resolver problemas que chegam a mim. É assim que você vai no seu trabalho conquistar espaços que os outros não vão conquistar, que os outros não vão conquistar. O trabalhador sábio, irmãos, também planeja o futuro. Ele planeja o futuro. Assim como a formiga no texto, ela ajunta alimento no período da colheita, não é? O trabalhador sábio pensa à frente, não é? Pensa à frente. Interessante porque, veja que coisa, irmãos, como é que eu posso imaginar o futuro? Preste bem atenção nisso. Ele conta uma história que chama bem atenção. Ele diz: ele pediu comida de um restaurante, ele e a esposa ficaram em casa esperando alimento. A comida chegou em casa, só que chegou sem os talheres, sem nenhum utensílio, né? E ele não estava em casa, melhor dizendo, eles não estavam em casa, eles estavam de viagem, e eles pediram alimento e pediram comida, e vinha, sempre quando você vem comida, vem junto deles os utensílios. Aí eles disseram assim, perguntaram: veja, não tem, eu percebi que não veio nenhum utensílio, não veio nada, nem colher, nem faca, nem garfo. Aí o empregado disse, o empregado desinteressado disse: nós estamos sem, acabou. Ninguém percebeu que ia faltar isso, ninguém notou à frente que seria necessário comprar mais, ninguém planejou. Ser ou estar preparado para o futuro incluiria antecipação de tais necessidades no lugar de trabalho.
Você está trabalhando no lugar, você percebe que em algum momento vai faltar alguma coisa naquele setor, então você vai à frente e resolve o problema. Isso mostra para quem está ali que você não está trabalhando apenas pelo mero dinheiro, mas você está cooperando com todos. Eu tenho que pensar também no futuro da minha carreira, irmãos. Com isso eu planejo que o valor do meu trabalho vai ser melhorado quando eu vou adquirindo habilidades e educação. Basicamente eu preciso correr atrás dessas coisas na medida em que eu tenho consciência que o Senhor me colocou nesse local para trabalhar. Se eu faço isso, veja, quantas vezes a gente tem esse privilégio, né? Então, eu não tive muita experiência de mercado de trabalho. Eu trabalhei, como eu disse para os irmãos, com meu pai no comércio. Meu pai tinha comércio, então sempre ele colocou a gente para trabalhar, sempre, a vida toda. E quando eu terminei, eu fiz o meu ensino médio foi técnico em administração de empresa. Então, no lugar, eu estudava nas escolas da hidrelétrica de Tucuruí, que era uma escola extraordinária, excelente qualidade de escola mesmo. Então os professores todos vinham de fora, porque vinham para poder educar os filhos daqueles engenheiros. Então a gente estudava naquela escola e era beneficiado com isso. E eu lembro que eu tive, pela graça de Deus, eu passei numa prova, numa seleção, para trabalhar no setor financeiro da Eletronorte, no ensino médio. Então eu precisava estagiar, fiz uma prova e Deus me deu a graça de entrar. E o diferencial, a nota minha foi igual de muitos colegas, mas o meu diferencial foi a minha experiência com meu pai no comércio. Então quando eu disse para eles o que eu fazia, aí disseram, não, eu quero esse rapaz aqui conosco. Você entende? Peguei uma oportunidade na vida, e que Deus me deu ali, de ajudar meu pai no comércio, pagando contas, boleto, nota promissória, fazendo pagamento de funcionário. Isso tudo ali na minha adolescência eu fiz, e quando chegou o momento eu fiz uso disso. Quando eu dei essa informação foi um diferencial. E o que aconteceu? Entrei, passei um ano, e quando terminei, a própria empresa, o relatório foi pedindo para me contratar para ficar lá junto, trabalhando com eles. Só que aí eu já tinha decidido vir para o seminário e deixei e vim embora para o seminário. Mas era o caminho que talvez o Senhor ia me conduzir dessa outra forma, porque numa oportunidade Deus me deu esse privilégio de servir aos meus pais, que me gerou uma melhor condição lá na frente. Comecei a namorar com a Eudália, naquela época, pude comprar o primeiro presente, foi a coisa mais extraordinária da minha vida. Eu comprei o presente do Dia dos Namorados com meu dinheiro, com meu trabalho. Coisa de cinema, não é? Coisa de cinema. Isso irmãos, isso leva você no mercado a adquirir condições para o futuro. Não olhe para o mínimo que você faz agora como algo sem valor. Isso pode ser um diferencial. O que chegou, faça. O que Deus te deu, realize. E planeje para o futuro. Para o seu próprio bem. Quarto, o trabalhador sábio, irmãos, pacientemente, ele vai construir a sua riqueza através do seu trabalho duro. Pacientemente, ele vai construir sua riqueza por meio do trabalho duro. Provérbios, no capítulo 28, verso 19, diz assim: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Vou repetir: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará
de pobreza. A formiga, irmãos, por meio do seu trabalho diligente, ela tem o suficiente para comer. O trabalhador sábio, ele não quer ficar rico como por meio de esquemas milionários de riqueza do dia para a noite. Ele vai se envolver no seu trabalho dia e noite, pouco a pouco, pouco a pouco. Há uma tradução aqui, no capítulo 13, verso 11 de Provérbios, que diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. E é interessante, veja, o que ajunta à força do trabalho terá aumento. O que trabalha duro, ele vai ter aumento naquilo que ele tem. O que é que eu quero construir, irmãos? Deus pode fazer de você o que Ele quiser, mas faça o que Deus quer que você faça. E você pode construir uma situação financeira segura para a sua própria família, para os seus filhos. Isso você deve procurar fazer. Quinto, o trabalhador sábio, ele é um bom dispenseiro dos recursos que ele tem. Ele é um bom administrador dos recursos que ele tem. Vamos lá para Provérbios de novo, capítulo 27, por favor. Provérbios 27, versos 23 e 24. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eu sei usar os meus recursos. Numa economia agrária, irmãos, o sucesso financeiro a longo termo, não é? Campos, peças, ferramentas, não é? Tudo isso era isso que o texto está descrevendo. Eu posso pensar, preste atenção no estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque a riqueza não dura para sempre. Eu preciso saber, eu não posso gastar tudo agora, eu não posso consumir tudo agora, eu preciso saber, isso não dura para sempre, então eu preciso saber usar no tempo certo, no momento certo, com sabedoria. Você sabe como é o campo do preguiçoso? Que ainda vamos trabalhar sobre isso, mas veja, Provérbios 24, verso 30 a 34, volte comigo. Provérbios 24, verso 30 a 34 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Muitas pessoas se envolvem em negócios hoje que vão requerer manutenção de equipamentos ou a organização do espaço de trabalho, com o objetivo de que o sucesso daquele trabalho permaneça. Eu preciso ter cuidado disso, irmãos. Não adianta você trabalhar e não cuidar daquilo que você faz. Se você não cuidar da fonte do seu recurso, se você não trabalhar com inteligência, vai faltar. E quando faltar, termina as ovelhas, termina o gado, e você não tem o que comer, porque fez tudo de uma única vez, não trabalhou com sabedoria. Muitos de nós, as nossas ferramentas são as nossas habilidades, devem ser mantidas e devem ser refeitas algumas vezes
por meio de educação constante, aprendizado. Eu não posso simplesmente parar no tempo, eu preciso continuar buscando conhecimento para não deixar que a fonte cesse. Sexto lugar, o trabalhador sábio está contente com seu salário. João Batista perguntou, irmãos, ou melhor, foi perguntado pelos soldados romanos, não é? E ele também, no diálogo com eles, disse o seguinte a eles: o que vocês devem fazer para expressar arrependimento para com Deus? E ali, João Batista falando com os soldados romanos: o que vocês devem fazer para mostrar arrependimento para com Deus? Você sabe o que ele diz, irmãos? Ser contente com o seu soldo, estar contente com o seu salário. O contrário de contentamento, sabe o que é? É murmuração, que a Bíblia descreve como pecado contra Deus. Se você for vai para o seu lugar de trabalho, nos seus amigos, o que eles passam tempo falando é se queixando dos salários, da condição de trabalho, até mesmo diante dos clientes. Eu não tenho vontade de voltar no lugar onde os empregados estão falando mal do patrão e criando circunstâncias ruins. Eu não tenho vontade de voltar naquele lugar. Eu literalmente, sendo muito honesto, não volto. Porque é um lugar de desespero aquilo ali. Não é um lugar que eu sei que o serviço prestado a mim vai ser de pior qualidade. Mais uma vez eu repito, nós não somos escravos, como os cristãos do passado eram. Se você acha que não está sendo pago o suficiente, não está sendo tratado dignamente, você é livre para pedir um salário melhor. E para que o teu trabalho como empregado, veja o valor do meu trabalho, veja o que eu tenho feito aqui. Quando você pedir um aumento, ele vai considerar, provavelmente. Se ele não tiver desejoso de fazer o que você está pedindo, o que é que você vai fazer? Você é livre para procurar outro emprego. Alguém que vai valorizar o teu trabalho melhor. Mas, irmãos, não pense que murmurar no lugar de trabalho é justiça, porque isso por que o crente, em qualquer área da vida, o contentamento, né? Mas lá não, lá eu posso reclamar, posso falar mal do patrão. Por que é pecado em outro lugar e lá não? É pecado, irmãos. Você fale com o seu patrão, resolva com ele. Não resolvendo, procure outro lugar para trabalhar, mas não fique murmurando no lugar de trabalho. Isso não é bom. Sétimo e último desse ponto, o trabalhador sábio, ele vê sua vocação como tendo significado diante de Deus. Como tendo significado diante de Deus. Irmãos, preste atenção nessa história que é interessante. Aqui é um viajante que chegou diante de 3 homens que estavam trabalhando. Ele perguntou ao primeiro homem o que ele estava fazendo. O homem disse que ele estava colocando tijolos. Então ele perguntou para o segundo homem, e ele disse: o que você está fazendo? E ele respondeu: eu estou levantando uma parede. Então ele pergunta ao terceiro homem, e diz: o que você está fazendo?
Ele disse: eu estou construindo uma catedral. Eu tenho a mesma pergunta para as 3 pessoas trabalhando no mesmo lugar, 3 visões diferentes do mesmo trabalho. Eu estou apenas colocando o tijolo, eu estou levantando uma parede. O outro disse: eu estou construindo uma catedral. Para que Deus fez o homem, irmãos? Para subjugar a terra. Para que Deus fez o homem, segundo Colossenses 3:23? Para servir a Cristo. Martim Lutero, o grande reformador, trazendo de volta a ideia da vocação, ele dizia que não apenas os monges eram vocacionados, mas todo o trabalho tinha a sua vocação. E é importante entender, ele disse: todos aqueles que trabalham com as coisas mínimas são trabalhadores de Deus no mundo. O que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus no mundo. Citando de novo Tim Keller, ele aponta que o nosso trabalho cumpre o segundo dos grandes mandamentos, que é um ato de amor para com o meu próximo, que se beneficia do nosso trabalho feito com habilidade. Assim como os israelitas deveriam ser uma bênção na Babilônia, nós devemos ser uma bênção habitando na cidade dos homens, esperando a revelação da cidade de Deus. Nessa cidade, nós somos uma bênção para esse povo. Exemplo de trabalho, exemplo de patrão, exemplo de serviço. Nós somos distintos desse mundo. O homem sábio, ele sabe literalmente, que o seu trabalho tem significado diante de Deus. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver o oposto, irmãos. O oposto de trabalhar com sabedoria, que é o trabalhar preguiçosamente. O que significa isso e como isso deve ser rejeitado pelos crentes nesse mundo que vivemos. Certo? Vamos orar ao Senhor e nós vamos depois abrir, caso haja alguma pergunta. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos desafiados a viver segundo a verdade do Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Livra-nos, Senhor, de vivermos como os queixosos dessa terra, que não tem Deus nem esperança. Dá-nos um coração submetido a Ti, confiante em Ti, esperançoso em Ti e contente em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.